Estamos aqui com o historiador Júlio César Corrente, aqui de Caçador, responsável pelo Museu do Contestado desta cidade. Júlio, eu gostaria que você contasse em resumo para nós quais foram os motivos e as causas, na tua impressão, da Guerra do Contestado. Bem, as principais causas são a questão da terra. O primeiro, o caboclo foi violentado, costumava violento por questões de direito à terra que eles tinham. Segundo, a questão da religiosa, com o envolvimento dos monges João Maria de Jesus, João Maria de Agostinho, José Maria. E, claro, que a terceira vem a causa da exploração econômica da região, a interferência de uma empresa norte-americana, começando com a Brasil Railway Company e depois a Lumber. A Brasil Railway é a que construiu a Estrada de Ferro. Construiu. Depois a Lumber. Da Lumber, que é a segunda que vai intervir. E como você fala, ela vai ser exatamente o estupim da Guerra do Contestado. A Lumber foi a maior serraria da época, né? Sim, no Brasil, parece. Até hoje ainda acho considerada... Foi muito grande. A mais... um investimento maior, com mais poder de corte de madeira, falando milhões de árvores tiradas pela Lumber aqui da região. Sim, aí quando surgiu os interesses da Lumber, isso, aí foi estupim. Exatamente. Quando ela misturou com a parte religiosa. Porque ela usa a violência para estirar o caboclo da terra, para vender essas terras aos imigrantes. Por isso daquele bilhete que a gente fala assim, olha, nós não temos direito à terra, só gente da Europa. Então o caboclo tem essa visão e ele quer combater justamente essa... E esse caboclo, Júlio, estava aqui já há muito tempo. Com certeza, o caboclo... Já há mais de 200 anos, né? Já está há mais... Famílias antigas. Exatamente, no período aí mais de 150 anos, com certeza. E de hoje, com certeza, mais de 200 anos, né? Que ele está presente aqui na região. Bem, a questão do contestado, ela se dá, como se diz, são esses motivos que trazem, então, essa violência aqui da região, traz a questão da guerra em si, e com a Lumber, com o advento da Lumber, então, o caboclo se sente, vamos dizer assim, expulso do que ele tem direito. E aí começa, então, a reunião sobre o José Maria, ali em Itaquá do Sul, hoje no município de Fraiburgo, e as polícias já intervêm nesse processo de formação de pessoas e que vai trazer depois, então, a saída aqui de Itaquá do Sul até Irani, terras, vamos dizer, paranaenses na época, no território do Campos de Palmas. Vem as forças do Paraná que, ao combate dia 22 de outubro de 1912, onde morrem os dois principais líderes, José Maria e o João Galberto. José Maria faz uma previsão, né? Uma profecia, que ele ia morrer naquele combate, mas ia voltar com o exército encantado para a Guerra Santa. Aí os caboclos, pós 1912, a partir de 1913, começam a se reunir ali em Itaquá do Sul, em torno de uma menina chamada Teodora, que começa a reunir a população e as forças oficiais começam a intervir. E ela falava que era o espírito do Zé Maria que se comunicava com ela. Exatamente, sob o comando dele, para o povo se reunir para a Guerra Santa. Aí começam a surgir alguns líderes, né? E nesse primeiro período, então, de união, e aí vem os ataques das forças legais, e os caboclos começam a se fortalecer, ao invés de perderem posição, eles se fortalecem mais. Aí surgem vários redutos, e desses redutos surgem outras lideranças até mais expressivas, tipo a Maria Rosa, a gente vai pegar Bevinuto Baiano, a Chico Alonso, a gente pegar também o Alimãozinho, e são diversos redutos. Aí eles se tornam cada vez mais poderosos e começam então a enfrentar mais as forças legais. Nesse período, então, eles atacam alguns municípios, tipo curitibanos, né, destroem mais de 40 casas. E Calmão, a serraria da Lumber de Calmão também é atacada em setembro de 1914. Então são vários ataques. Em novembro de 14 é atacado uma vila aqui de Rio das Antas, próximo ao município de Caçador. Aí são vários ataques. Aí, a partir desse momento, o exército brasileiro se reúne com mais de 7.800 homens, vem para cá e há um cerco grande em cima do caboclo de várias frontes, né? E trazem então o grande combate, que é em Santa Maria em 1915. Santa Maria
foi um dos maiores um combate onde é o maior número de mortos. Não se sabe a quantidade, mas o resultado... Não havia imprensa na época para registrar nada, né? Não havia, vamos dizer, só lenda agora, né? Mais de 2.000 almas, mais né? de 2.000 com certeza. Então o contestado em si se resume a essa força, vamos dizer, do caboclo lutando com as forças oficiais, lutando contra as forças dos coronéis, dos vaquianos, que também intervinham no processo de posse da terra desses sertanejos, e também uma coisa que muitos julgam, que o caboclo ele não se rendeu, ele só se escondeu dentro de si, que a luta continua até hoje desse sertanejo por uma dignidade, Eles não foram exterminados, não né? Não foram. Recuaram, né, na época. Né? Se esconderam, né? Acusaram. E sobre o número de mortes, será que foi mesmo? 10.000, menos, mais? A gente pode dizer que vamos colocar assim um número que todo mundo trabalha com esse número de 10.000 mortes durante esses 4 anos que de 1912. O maior número de caboclos, né? Com certeza. 80%? De 80% de caboclos. E o que fica de positivo? De negativo eu sei que ficou muita coisa. De positivo ficou o que, será? Ou Olha, nada? A gente diz assim, a relação do positivo, né, que a gente tem uma memória, tem uma questão de luta de povo, luta de pessoas simples. Sentimento nacionalista? Exatamente. Porque havia o interesse americano aqui na parada, né? Com certeza. Né? De positivo, então, ficou o sentimento dos brasileiros de se unirem contra a exploração dos gringos. Exatamente. Mas mesmo perdendo, ficou esse sentimento. Exatamente. E a batalha, a gente sempre diz, não terminou, ela continua. Dos brasileiros contra a relação do poder, né, da exploração econômica. Ô Júlio, e fica também como positivo que esse povo caboclo, mestiço aqui dessa região, era um povo muito forte, destemido e continua, eles estão por aí, né? Exatamente, estão daí. Um exemplo para o Brasil. Exatamente. E quem mora aqui na região, que conhece um pouco dessa história, coisa, mesmo a gente diz assim, nós, brancos, de olhos claros aí, nós somos caboclos com orgulho. Nós assumimos a postura de assumir essa cultura cabocla com orgulho, defendermos a história e a memória do contestado e desse episódio da história de Santa Catarina, do Paraná e do Brasil e do mundo, com orgulho que é nossa, é uma história que a gente tem que levantar essa bandeira branca com a cruz verde aí, para dizer que é Santa Catarina, é o Brasil e é o caboclo que está aqui lutando. Até Ô Júlio, e o governo, o governo republicano da época, né, o início da república, ficou do lado errado, né? Com certeza. Teria que dar apoio aos caboclos. Eles teriam que vir aqui... Garantir os direitos de posse deles. Não foi garantido nunca. Exatamente. Fazer esse direito de posse. Nunca foi garantido. Nunca. Nessa parte o governo não se meteu, não quis se envolver. Não. Achou que era inimigo. Exatamente. Escolheu eles como inimigo. Escolheu vamos dizer, o poder econômico, o poder de exploração econômica, vantagens para alguns, que a gente sabe que isso ocorre. E o caboclo da época, como eu te falei, né, já falava que estavam a fim de combater aqui o governo republicano há 26 anos, infelicita essa própria terra, trazendo a descrédito, a bancarrota e a corrupção dos homens. O caboclo na época já dizia isso. Então, estava certo que já havia políticos na época que já estavam envolvidos com a Lamber aí, ganhando alguma coisa para defender os interesses econômicos estrangeiros. Infelizmente, esse poder econômico, descobrimos, estudando a Guerra do Contestado, que já influenciava os governos desde o começo do século XX, né, Júlio? Com certeza. Ou, podemos dizer antes, desde o tempo da Guerra do Paraguai, quando a Inglaterra financiou a guerra. Exatamente, eu acho que desde que o homem se tornou economicamente poderoso, ele conseguiu, vamos dizer, dominar as massas, né? Ô Júlio, muito obrigado pela entrevista. Assista lá no canal José Carlos Farina do YouTube. Um abraço, Deus abençoe você, os seus conterrâneos, a população de Caçador e toda a região do Contestado. Isso. Um povo valoroso, uma região muito bonita. Estou muito contente de estar aqui e fico sempre triste de saber que houve esse triste episódio. Mas o lugar é muito bonito, o povo muito bom, acolhedor. Um abraço, hein? Ótimo, a gente faz um convite, ó. Venham à região do Contestado, venham conhecer o Museu do Contestado aqui em Caçador, Santa Catarina, e com certeza serão bem tratados, né? E vão conhecer melhor a nossa história e a história do Brasil. Obrigado, Júlio. Um abraço.